Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais uma aula. Nós vimos nas últimas aulas, recapitulando, como que a gente cria o formulário. Vimos ali como preencher o nosso list box de forma automática, como configurar datas e telefone, né, estrutura de data, estrutura de telefone, né, como fazer para que o sistema aceite somente números em determinados campos. Vimos como preencher o nosso list box, como lançar, criar um cadastro novo, como alterar um cadastro existente. E hoje nós vamos aprender outras duas coisas. Nós vamos mexer aqui no botão cancelar, porque hoje quando a gente clica em cancelar, ele fecha o sistema. Então eu vou habilitar esse botão aqui para que, se eu estiver editando ou lançando um cadastro novo, o botão de cancelar vai só anular isso, vai deixar cancelar mesmo a alteração ou o cadastro novo. E só quando ele tiver com o nome de sair, que aí sim ele vai fechar o sistema. E vocês devem ter percebido que nós estamos com um campo novo aqui no nosso formulário. Eu tenho um campo aqui de pesquisa e a gente vai aprender como que eu vou fazer para que quando eu começar a digitar alguma coisa aqui, o sistema filtre aqui dentro tudo que tiver as letras que eu estou digitando aqui. Então, conforme eu for digitando, o sistema vai filtrando meu formulário com aquelas opções filtradas. Beleza? Vamos para o nosso treinamento então. Vou fechar aqui nosso formulário. Então, já estamos aqui com o nosso VBA aberto, nosso formulário aqui. E a primeira coisa que a gente vai mexer vai ser no botão de cancelar. Então, hoje, quando eu clico no botão de cancelar, ele fecha o sistema. Porque o que ele está fazendo? Ele está fazendo um unload me, que é um fechar. Eu vou fazer que ele, ora ele fecha, ora ele cancela o que eu estou fazendo. Para isso, eu vou alterar essa descrição dele. A descrição está cancelar, o caption dele. Então, eu vou botar esse cancelar para sair. Vou vir aqui na propriedade caption, eu vou botar que ele vai começar como sair. Por quê? Porque quando eu executar, aqui vai estar escrito sair. Então, se eu clicar nele, ele sai do sistema. Quando tiver cancelar, ele vai anular o que eu estiver fazendo, editando ou cadastrando um novo. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui dentro do meu botão, vou dar um duplo clique sobre ele, e por enquanto ele só faz isso aqui, um unload. Então, como eu disse, eu quero que ora ele faça uma coisa, ora ele faça outra. Então, se tiver com o caption dele, o nome dele for sair, eu quero que ele vá lá e saia. Feche o sistema. Se for cancelar, eu quero que ele cancele o que está sendo feito naquele momento. Então, vocês já devem ter percebido, a gente vai precisar de uma estrutura de decisão. No nosso caso, um if. Então, a gente vai dizer assim, if, se btn, que é o nosso botão, cancelar, ponto, caption, que é o nome dele, for igual a sair, entre aspas, faça. Então, se for sair, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um unload, que ele vai fechar. E se não for sair, else, se não, ele vai fazer o quê? Deixa eu já fechar aqui o nosso if. Então, a gente vai configurar agora o que ele vai fazer quando não for fechar. Então, se o caption dele for sair, ele vai fechar. Se não for sair, ele vai fazer o quê? Ele vai estar, por exemplo, editando ou alterando. Então, o que ele vai ter que fazer? Primeira coisa é parar de editar ou parar de alterar. Então, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, ele vai ter que limpar tudo que tiver na minha lista, porque ele cancelou aquilo que ele está fazendo. E para limpar, não sei se vocês lembram, nas nossas últimas aulas, se vocês não assistiram, peço que revejam, a gente criou um comando para limpar. E o nome dele, vou procurar aqui embaixo, tem o habilitar, o desabilitar, aqui, limpar campos. Então, eu já tenho um comando criado mandando limpar campos. Então, o que eu vou fazer?
eu vou só chamar ele, ó. Então, ó, se tiver diferente de sair, eu quero que ele limpe os campos. Depois, eu quero que ele faça o quê? Que ele desabilite os campos. Então, eu também tenho um comando para desabilitar. Beleza, com esse comando aqui, a gente já fez o limpar, né? A gente tirou, apagou tudo que estava no banco e desabilitou os campos. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, né, e habilitar de novo o botão de alterar, né? Por quê? Vou mostrar aqui, ó. Quando eu faço aqui uma alteração, ó, e eu quero cancelar essa alteração, aqui tem que estar escrito cancelar, né? E ao cancelar ele vai habilitar esse campo. Então, ó, eu vou falar aqui que eu quero agora que ele faça o quê? Que ele habilite o campo alterar. Então, o nosso btn alterar ponto enable vai ser igual a true. Ele vai habilitar. E mais o que? Né? E ele também vai ter que habilitar o nosso list box, porque a gente, na hora que alterou, a gente bloqueou o list box. Então, vamos ver o nome aqui do nosso list box, ó. O nome dele é list cadastros. Então vamos vir aqui, ó. Eu quero que o list cadastros ponto enable vai ser igual true. Né? Beleza, então isso aqui ele já vai limpar os campos, desabilitar, né? Habilitar depois o botão de alterar e habilitar o botão, a nossa list. E outra coisa que ele vai ter que fazer também é alterar o nome, né? Porque o nome o caption, né, do cancelar, ele vai passar a ser sair. Então, a gente pode até copiar isso aqui, ó, e colocar aqui embaixo. Então, vamos falar que o btn cancelar.caption vai ser igual a sair. O que eu tenho que fazer agora? O nome do nosso botão é sair. Então, eu preciso que quando eu altere, o nome dele passa a ser alterar. E quando eu crio um novo, cancelar, perdão. E quando eu crio um novo, também passa a ser cancelar. Então, eu vou vir aqui em novo, ó. Então, se o botão for novo, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um código, habilitar os campos, botão novo passa a ser salvar, e botão cancelar vai passar a ser cancelar. Beleza. E vamos fazer isso agora no alterar, ó. Então, alterar.click, ele vai lá. Nesse aqui a gente não vai ser nem dentro do alterar, não, vai ser aqui, ó. Na hora que a gente dá um duplo clique, né, porque o alterar aqui é para salvar a alteração. Para ele abrir o campo de edição é no duplo clique aqui no list box. Então aqui que eu vou botar, ó. Botão cancelar.caption vai ser cancelar. Né? Vamos ver se está funcionando. Já vou salvar aqui, ó, e vou dar um play. Então vamos ver aqui, ó. Vamos testar primeiro com um botão novo. Vou clicar em novo. Ó, já virou cancelar. Então funcionou. Habilitou aqui para eu digitar os campos. Né? Posso colocar ali, ó, só aceita a data. Telefone, mesma coisa. Né? Ah, não quero salvar, eu quero cancelar isso aqui. Então eu vou vir aqui, ó, clicar em cancelar. E aí ele vai ter o quê? Apagar os campos, né? Desabilitar os botões e vir aqui, ó, e trocar o nome do meu cancelar. Então, ó, cancelei. Prontinho, ó, voltou a ser sair, apagou os campos. Mas aí, veja que ele habilitou o nosso botão de alterar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Quando eu dou um duplo clique para editar, ele vai, botão alterar, vai ficar verdadeiro, botão novo, falso, vai habilitar os campos,
e o botão cancelar vai ser cancelar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Foi certinho. Quando eu der um alterar, ele altera, eu dou um cancelar. Ó, faltou aqui no cancelar ele desabilitar o botão alterar. Ó. Então, quando for cancelar, aqui no else, né, o botão alterar vai ser false também. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Só vou alterar aqui o nome do botão. Então, só um minutinho, deixa eu ver. Esse botão aqui, ó, alterar, na verdade, ele não precisa estar aqui. Tá? Vamos ver aqui de novo. Beleza, deu um alterar, vou cancelar, ele desabilitou. Perfeito. Agora, vamos ver o botão novo. E aqui, ó, quando eu clico em cancelar, ó, ele tem que habilitar o botão novo também. Ó. Então, vamos vir aqui, ó. Vou botar aqui o botão novo. Deixa eu só ver como é que está o nome desse botão aqui. É, BTN novo mesmo. Ponto. Enable vai ser igual a true. Beleza, vamos ver aqui de novo. Entrei na edição, cancelei, habilitou o botão novo. Clico em novo, ele gera pra gente. Dou um cancelar, né? Cancelou, só que agora ó, o botão novo tem que passar, ele está como salvar, né? Porque quando a gente clicou em novo, o botão virou salvar. Quando a gente cancela, ele tem que voltar a ser novo. Então, vamos ajustar ele aqui, ó. Então, vou botar aqui, btn novo, ponto caption, volta a ser novo. Vou salvar, vamos executar aqui, ó. Vamos entrar na edição. Beleza, vou cancelar, habilitou o novo, vou clicar em novo, tá salvar, vou cancelar, voltou a ser novo. Beleza. Percebam agora, ó, vou clicar em sair também e ele tem que fechar agora. Beleza, fechou, certinho. Só que tem uma situação aqui, ó. Nós criamos um novo campo. Né? Então, ó, a parte, só recapitulando aqui, a parte do botão sair, né, a gente finalizou. Então, a gente fez o quê? A gente transformou um botão de sair, que ele simplesmente fechava, por um botão que ora ele fecha, ora ele cancela o que a gente está fazendo. Né? E agora a gente vai aprender, ó, a configurar o nosso botão de pesquisa. Então, vocês vão fazer o quê? No formulário de vocês, vocês vão vir, vão colocar aqui um text box para poder digitar, né? E aqui você pode botar uma label com o nome pesquisa. E antes de eu começar no código, percebam, né, não sei se vocês já viram, mas quando eu entro numa edição, olha, esse campo ele não desabilita. Né? E é a mesma coisa quando eu venho no novo, ó, o campo ali ele permanece habilitado. Né? Por quê? Porque a gente criou, né, esse campo agora. Então, eu vou botar ele, ó, meu txt pesquisa, eu vou colocar ele, acrescentar ele lá naquele nosso comando de habilitar e desabilitar campos. Ó. Desabilitar campos, vou colocar ele aqui, ó, txt pesquisa, ponto, enable, igual a false, e aqui no habilitar a mesma coisa. Ó.
enable igual a true. Por quê? Porque ele vai habilitar e desabilitar exatamente quando ocorrer nos outros campos também. Isso já vai fazer que na hora que eu entre editando, o campo desabilite, e quando eu venho no novo, a mesma coisa. Então, ó, agora a gente vai aprender como configurar esse campo, para que a gente possa, ao digitar alguma coisa aqui, o sistema filtre no nosso list box, aquilo que a gente está pesquisando. Então, para isso, eu quero que ele faça em que momento? Na hora que eu começar a digitar. Então, vou dar um duplo clique sobre a caixa de texto. E como é na hora que eu começar a digitar, vai ser na propriedade change dele, que é exatamente ali, enquanto eu digito, a partir daquilo ali que eu estou digitando. Então, dentro do change dele, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter duas situações. Eu vou ter que fazer um loop, porque ele vai pesquisar dentro da minha tabela, e eu vou ter que fazer um if, porque eu quero que ele compare aquilo que eu tenho na caixinha de texto com o que eu tenho no banco de dados. Se for igual, ele lista para mim. Então, para esse caso aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de critério. Então, vou botar aqui, uma outra forma de declarar uma variável, definindo o que ela vai receber, é assim, din, o nome da variável, as, e qual tipo de informação ele vai receber. No meu caso, vai ser string, ou seja, essa vai ser uma variável de texto, ela só vai receber, ou tudo que for inserido dela vai ser texto. Mesmo se eu colocar um número, esse número vai ser inserido como texto. Eu vou criar só essa variável. E aí, a gente vai precisar daquelas estruturas de repetição. Então, eu já vou criar aqui uma variável linha, e vou atrelar o número dela 2. Por que 2? Porque se a gente quiser, lembra que a gente tem um código de preencher list? A gente vai basicamente criar um código como esse, só que ele vai ter um plus, um a mais aqui dentro. Se inclusive eu quiser copiar ele aqui e colar lá, eu posso copiar ele e depois só fazer as alterações do que eu quero. Posso vir aqui, copiei, vou colar aqui. Que alteração eu vou precisar fazer? Primeiro, como a gente vai ter um critério, eu vou ter que ter uma variável para poder pesquisar no meu banco de dados, e vou ter que ter uma variável, pode ver que o linha está aqui, que é na pesquisa do banco de dados, e o linha está aqui também, que é o preenchimento da minha list. Para esse campo de pesquisa, a gente vai precisar separar essas duas variáveis. Então, eu vou ter a variável lin, que vai começar com 0. Por quê? Porque num list box, a primeira coluna é a coluna 0 e a primeira linha é a linha 0. Então, a minha variável lin vai ser a variável da list box, e a variável linha vai ser a variável que vai estar percorrendo o meu banco de dados. Então, já vou ajustar aqui, lin, e aqui, como é um banco de dados, vai ser o linha mesmo. O que eu vou precisar fazer? Primeiro, minha estrutura de repetição. A estrutura de repetição vai ser exatamente a mesma que está aqui, para ele poder percorrer o meu banco de dados. Enquanto ele estiver percorrendo o meu banco de dados, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer aquela conferência. Então, a gente vai ter que ter um if. Mas antes de fazer o if, eu vou alimentar minha variável critério. Como assim? O meu critério é a variável que eu vou usar no meu if. Então, eu vou dizer aqui que a minha variável critério ela vai ser igual o que tiver no meu txt pesquisa. O que tiver no que eu estiver digitando aqui. No caso dele, é txt pesquisa. Então, vou colocar ele aqui, critério é igual txt pesquisa. Só tem uma questão que eu vou fazer aqui para a gente não ter problema com maiúsculo e minúsculo. Vai ser o quê? Eu vou transformar tudo que tiver aqui dentro em maiúsculo. Então,
Então, eu vou botar aqui, ó, o case, né? Esse o case é para poder colocar tudo em maiúsculo, né? Então, a minha variável critério vai pegar o que tiver no meu texto, pesquisa, naquela caixa de texto, e vai considerar tudo como maiúscula. Beleza, já tenho o meu critério. Agora sim, ó, dentro do meu loop, eu vou fazer o if. Então, o que ele vai comparar? Ele vai comparar se, né, se o quê? Se o texto que eu estou pesquisando lá no meu banco de dados, né? Então, vou pegar aqui, ó, já posso copiar aqui, ó, se banco de dados, célula linha. Então, ó, se a minha planilha de banco de dados na célula linha, né? Aí vai ser essa linha aqui, ó, linha 2, né? Coluna, né? Aqui a coluna a gente tem que sempre se atentar, porque a coluna que eu estou pesquisando é a coluna nome, né? E a coluna nome é a coluna 2, ó. A é 1, a nome é 2, né? Então, eu vou ajustar aqui, ó, linha, coluna 2, né? Se o que? Eu quero comparar, né, com o que está lá na minha variável critério, né? Só que eu não quero que seja igual, eu quero que se conter aquela letra que está lá dentro, né? Então, quando eu quero comparar um contém, né, por exemplo, abelha, né? Então, se eu digitar A, vale abelha? Vale. Se eu digitar B, vale abelha? Vale, né? Se eu digitar L, vale abelha? Vale. Se eu digitar X, vale abelha? Aí não vale, né? Então, como que eu quero que ele pesquise em qualquer ponto, né, da minha palavra? Eu vou usar o comando like, né? Like seria um contém em qualquer parte, vamos dizer assim, né? Resumidamente, a grosso modo falando, né? Então, se lá no meu banco de dados, aonde tiver a célula que eu estou olhando naquele momento, né, like, ou seja, tiver nela, tiver o quê? A minha variável critério. Só que eu quero que a variável critério esteja onde? Em qual posição do texto? Em qualquer posição. No começo, no final, no meio, né? Então, para considerar qualquer posição, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o caractere asterístico, né? O asterístico é um caractere coringa, né? Vou concatenar ele com a minha variável critério. Isso aqui está dizendo o quê? Né? Se no começo, né, nas primeiras, né, letras, tiver aquilo que eu estou digitando lá. E eu vou concatenar de novo, né, com o meu asterístico no final. Para quê? Para que se no final também tiver, né, tanto as primeiras quanto as últimas, se tiver o que tiver ali no meu critério, ele vai entender, ele vai considerar, né? Então, nesse caso aqui, ó, dessa forma se em qualquer lugar da palavra, do texto, tiver o que tiver ali na minha variável critério, né, que é o que está no meu text box, ele vai considerar para essa pesquisa. Eu poderia vir aqui, ó, faça, né? Só que eu vou colocar mais uma comparação aqui, né? Que comparação que eu vou colocar? Eu quero que, se o meu texto, né, se lá na minha caixinha não tiver nada escrito, então eu não quero que ele pesquise, né, porque teoricamente ele vai achar todo mundo, então ele não precisa pesquisar se não tiver nada escrito lá. Então eu vou botar aqui, ó, vou fazer um AND, né, ou seja, se tiver aquela letra em qualquer uma da palavra, né, e o que? Aí eu posso botar aqui, eu posso tanto falar a variável critério como o campo txt pesquisa. Aí eu posso colocar aqui, ó, e critério for diferente de vazio. Aí vazio, né, eu posso colocar vazio assim, ó, ou eu posso escrever empty, né? Empty seria vazio. Então, se tiver aquela letra em qualquer lugar, né, da palavra, e critério for diferente de vazio, né? Então tem que entender as duas situações. Critério tem que ser diferente de vazio, ou seja, tem que ter alguma coisa escrita ali, né? E essa alguma coisa
tem que estar ali naquela célula que ele está olhando, né? Então, se ele atender isso aqui, ele vai fazer o quê? Aí, ó, ele vai fazer isso aqui. Ele vai lá e vai preencher o meu list box. Vai vir, ó, aí vai escrever lá no meu list cadastro o que? Vai adicionar o item. Que item? O que tiver, né, lá na minha list box, na linha 0. Né? Lembra que eu falei que o list box começa coluna e linha com o número 0. Então, na linha, né, variável linha aqui, ó, em cima a gente define o que é 0. Na coluna 0, o que vai ter lá? Vai ter, ó, o que ele encontrou lá no banco de dados na coluna 2. Depois que ele faz isso, ele tem que fazer o quê? Tem que incrementar a minha variável lim também. Ó. Então, vou vir aqui, ó, lim vai ser igual a lim mais 1. E aí eu posso fechar aqui o meu if. Não preciso botar um else, porque eu só quero que ele atenda isso aqui se ele encontrar. Se ele não encontrar, ele não precisa fazer mais nada. Ele vai lá, vai alimentar aqui o linha mais 1. É para o meu loop, né? Vai fazer o loop. E isso aqui, né, já vai ser o suficiente para ele fazer a pesquisa para a gente. Então, ó, vou salvar. Né? Lembra sempre de salvar, porque eu já comentei nas últimas aulas. Se a gente escrever, por exemplo, um looping errado, que ele se torne um looping infinito, né, o sistema vai travar. Muito provavelmente você vai ter que encerrar o teu Excel e aquilo que você fez, né, é mais provável ainda que seja perdido. Né? Então é sempre interessante a gente salvar. Vamos executar para ver se está funcionando direitinho. Ó. Vou dar aqui um play. Carregou nosso formulário. Por enquanto, tranquilo. Ó. Eu quero ver o meu campo de pesquisa. Então, beleza. O meu campo está desabilitado. Ó, não consigo alterar. Né? Por quê? Vou fechar aqui. Né? Porque quando a gente inicia, ó, eu falei aqui que ele desabilita campos. Ó. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Lá no desabilita campos, aqui, ó, desabilitar, eu não vou poder deixar o campo de pesquisa aqui não. Ó. Então, eu já vou tirar ele daqui. No habilitar, pode até deixar por enquanto. Vamos ver depois se vai atender. Vou dar um executar de novo. Beleza, ó. Pronto, já está deixando editar. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a digitar alguma coisa. Ó. Letra M. Beleza, ó. Veja que ele já deu um filtro, tá vendo? Mudou aqui, ele trouxe tudo que tem M no nome. Ó. Letra A. Ó, pode ver que está vazio, ele não fez nada, porque a gente botou que se tiver vazio, não precisa. Ó, letra A. Beleza, filtrou A. Se a gente começar a digitar, ó, Mauricio. Beleza, ó, Maurício, ele não filtrou. Ó, tem alguma coisa aqui no nosso comando. Então, vamos ver ele. Vamos dar um duplo clique aqui. E eu já imagino o que deva ser. Lembra que a gente tratou aqui a nossa variável critério para ela ficar toda em maiúscula? Né? Beleza, a gente tratou, só que ele está olhando maiúsculo só na variável. Não está olhando maiúsculo no campo, né, na célula que ele está olhando do banco de dados. Então, a gente vai precisar fazer isso também. Ó. Aqui é onde ele está pesquisando no banco de dados. Ó. Ele está olhando lá o banco de dados. Então, eu vou ter que jogar isso aqui para maiúsculo também. Então, eu vou vir aqui, ó, mesmo comando, o case disso tudo aqui. Prontinho, vamos executar de novo. Vamos ver se vai funcionar. Letra M, beleza, uma letra só está funcionando. Né, porque ele vai pegar a primeira letra, né, e ela está sempre em maiúsculo. Agora, vamos ver se eu começar a digitar mais letras. Ó. M-A-U Mauricio. Beleza, ele trouxe Maurício e trouxe algumas coisas a mais. Né? O que está acontecendo aqui agora? Ele está pesquisando. Né? Só que
ele não está apagando o que tinha antes. Então, ele pesquisou Maurício. Beleza. Se eu pesquisar agora Aline, ele não vai apagar o Maurício, porque eu não mandei ele apagar, só estou mandando ele pesquisar. Ele está sempre acrescentando linhas novas no meu list box, né? Só que eu não quero isso, eu quero que ele limpe e pesquise, né? Então, ó, vamos voltar lá no nosso comando, ó, duplo clique, e é bem tranquilo para eu poder limpar o que ele está pesquisando, ó. A nossa list box é list cadastros, é só eu dizer aqui, ó, que antes de fazer o loop, eu quero que ele limpe. Então, vai ser list cadastros.clear. Então, estou mandando ele limpar e aí sim ele vai e pesquisa. Beleza, salvei de novo. Vamos dar um play e agora vamos ver se está indo. Ó. Letra A. Letra M. Ó, pode ver que agora quando não tem nada, ó, ele está apagando, que a gente está pesquisando. Agora vamos começar a escrever. Ó, mal. Mal, ó, se eu tenho só Maurício. Vamos ver se a gente tem alguma Aline. Ó, não tenho Aline, mas tenho Laila. Né? E eu quero então, ó, Leonardo. Ó, eu tenho o Leonardo, tenho o Jean Léo, um Gigi Leon, né, que tem Léo no meio. Então perceba que ele já está fazendo a nossa pesquisa agora. Quando não tem nada, ele vai lá e apaga tudo. Então já está valendo o nosso campo de pesquisa. Vou fechar ou posso clicar aqui no sair. Né? E agora ó, só vamos fazer aquele ajuste que a gente tirou o botão pesquisa lá do desabilitar campos. Isso quer dizer o quê? É que na hora que eu vir aqui e editar algum cadastro, ó, o meu campo ele permanece editável. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no duplo clique e vou dizer aqui ó, que quando eu dou um duplo clique, ele vai desabilitar, né, o nosso TXT. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui que o TXT pesquisa ponto enable vai ser igual a false. Então, aqui ele já vai desabilitar. Vamos ver aqui, ó. Beleza, dei um duplo clique, desabilitou e já veio para cá. Na hora que eu der um cancelar, aí ele tem que vir e habilitar esse campo, né? E no nosso caso ele não habilitou. Então vamos ajustar agora no cancelar. Então deixa eu só copiar aqui, ó. Vou vir aqui no sair. Então sair ele vai sair. Quando for cancelar, então ele vai botar aqui o TXT pesquisa vai ser true, verdadeiro. Mesma coisa a gente vai ter que fazer no botão novo. Então, quando o botão for novo, TXT pesquisa vai desabilitar. E quando não for novo, ele vai habilitar aqui. Ó. Vou botar aqui no finalzinho, opa, igual a true. Prontinho. Vamos salvar, executar nosso comando. Vamos ver aqui, ó, habilitado. Vou pegar editando, desabilitou. Vou cancelar, habilitou de novo. Vou clicar em novo, desabilitou. Vou cancelar, habilitou de novo. Então, ó, ele já está funcional o nosso comando. Né? Então, aprendemos aqui na nossa aula de hoje, né, como que a gente vai configurar o botão sair para a hora ele cancelar o que a gente está fazendo, hora ele sair do sistema. E vimos aqui como criar um campo de pesquisa para que o sistema filtre ali dentro de um banco de dados só aquilo que a gente está pesquisando ou a partir daquelas letras que nós estamos digitando em algum campo. Beleza, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Peço aí que vocês deixem o seu like, dá o joinha aí, e
Vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!